Nesse domingão de vitória cabulosa no Campeonato Brasileiro. Fala, Nação Azul! Bem-vindo ao canal Fanático por Cruzeiro. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito importante para o canal. Aliás, levou o terceiro cartão amarelo, hein? Tá suspenso para o próximo jogo, que é contra o Flamengo, não pela Libertadores, mas pelo Brasileiro. Sábado que vem, Mineirão, o Cruzeiro recebendo o Flamengo pela rodada 24 do Brasileirão. Tá, falando que Bruno Rodrigues e Wanderson, nunca critiquei. É verdade, hein? Que vitória do Cruzeiro hoje. Faltou, se o Marquinhos entrasse hoje, ele fazia o gol. É curioso, né, quando você pega aí nas estatísticas do jogo, os nomes de quem... E é engraçado, o Wanderson, eu fui procurar quais opções ofensivas nós tínhamos, porque estava claro que o João tinha sentido para sair. E era ou o Wanderson ou o Marquinhos, né? E eu tava pensando aqui com os meus botões, Léo, e eu colocaria o Marquinhos, porque acho que as últimas apresentações do Marquinhos foram melhores que as do Wanderson. Felizmente o Arthur Jorge sabe mais de Cruzeiro do que eu, sabe mais de futebol do que eu, e o Wanderson, decisivo, né? Não acho que teve grandes ações com bola, que fez, nossa, como entrou bem, muito diferente, por exemplo, mas estava lá no lugar certo, na hora certa, para aproveitar um baita de um cruzamento do Lúcio, né? Esse sim, como entrou bem, como mostrou como pode nos ajudar, um jogador versátil, né? De muita mobilidade, assim, liso mesmo, né? Tem drible, tem velocidade, tem explosão, tem recurso, e entrou muito bem, encontra um ótimo cruzamento. Não era fácil fazer aquele cruzamento ali. Excelente gesto técnico. E Vandeco da 94, né? Quem diria, para marcar um gol que eu acho que coloca justiça no placar. E aí, não falando necessariamente do jogo, porque acho que o Corinthians teve ótimos momentos, assim, momentos inclusive em que foi superior ao Cruzeiro. Mas o gol que o Cruzeiro sofre é numa falha individual no momento em que o jogo estava controlado, né? E aí estava incomodando demais perder pontos por conta disso. É óbvio que o futebol ele vai premiar quem é competente, e se você é incompetente para cometer uma falha dessas, você pode se perder pontos, mas acho que a gente não merecia deixar pontos pelo caminho por conta de uma falha individual. Acho que o time fez mais do que isso. E aí, em especial, né, acaba que coincide a entrada dos titulares ali, Arroio, Gerson e Matheus Pereira, e logo na sequência o gol do Corinthians, mas a gente passou a assistir a partir daí muito mais jogo por dentro, né? Um jogo de muito mais qualidade por parte do Cruzeiro, em especial por dentro, e aí tem que falar muito da figura do Matheus Pereira, e isso nos deu uma dinâmica muito mais interessante de jogo, e a partir disso, né, sai o segundo gol, o gol da vitória. Muito feliz com essa vitória, acho que o elenco do Cruzeiro ele tem as suas carências, né? E essas carências não deixam de existir porque hoje a gente venceu, né? O Vandeco não vira outro jogador porque ele marcou esse gol, mas é muito significativo você frear um adversário que estava 6 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Dos últimos 18 pontos no Brasileirão, o Corinthians havia conquistado 14. Então, se o Cruzeiro está no momento de ascensão, o Corinthians também está, ou estava, ou segue estando, né? Uma derrota não muda tudo. Mas, assim, era muito difícil de fazer esse jogo hoje, era muito difícil vencer lá. O Diniz vai com o seu time titular, a gente vai com um time quase que completamente reserva, e ainda assim o Cruzeiro consegue se sobressair. Não acho que foi um jogo brilhante, já assisti jogos melhores dessa equipe, principalmente falando ali do primeiro tempo, antes da entrada dos nossos titulares, né? Já assisti jogos, obviamente, melhores desse time, mas foi o suficiente para vencer. Estou muito feliz, estou muito satisfeita, sei que não está tudo perfeito, mas hoje era sobre vencer, né? Era conter danos, porque a gente tem uma decisão que diz muito do que vai ser o nosso ano na quarta-feira, então o Arthur Jorge acerta ao poupar os jogadores, ele acerta nas substituições, porque o campo mostra isso, o placar mostra isso, e agora a gente vai muito bem, né? O Mike sempre fala, tem que vencer no Brasileiro também por causa do Brasileiro, mas porque é confiança, né, para todo mundo. Não existe essa chavinha mágica que, não, a gente tá mal no Brasileiro, mas aqui nas Copas as coisas vão acontecer. Os jogadores vão adquirindo confiança à medida que vão vencendo, que vão jogando bem. Então, fundamental essa vitória que nos recoloca na quinta colocação, nos dá uma distância para esse adversário, né, que quando começa a rodada estava só um ponto atrás da gente. E o Cruzeiro segue firme na sua briga também no Campeonato Brasileiro e mostrando hoje que, obviamente, né, não tem 22, 25 jogadores de mesmo nível, não tem, mas hoje foi lá na Neoquímica Arena, foi competitivo e saiu com a vitória com um time bastante modificado. Mas é impossível, a partir de agora, não começar a pensar em quarta-feira,
jogo decisivo. Tomara que a turma seja tão competente quanto foi hoje para sair lá do Maracanã com mais uma vitória. Cruzeiro com 36 pontos, quinto colocado, abrindo 4 pontos para o Corinthians, que é o nono, tem 32 pontos. Nesse momento o Fluminense tem 38, 2 a mais do que o Cruzeiro na quarta colocação. E quem está atrás do Cruzeiro é o Bahia, com 34 pontos, ou seja, 2 a menos. O Bahia é o sexto. Daqui a pouco o Arthur Jorge fala ao vivo, com imagens aqui na Samuca TV. Tem a entrevista coletiva do treinador. A zona mista também rolando na Neoquímica Arena. Samuel já adiantou que deve tudo rolar mais rápido por lá. O Cruzeiro voltando ainda hoje para Belo Horizonte. Então já todo o registro lá na Neoquímica Arena. Daqui a pouquinho falando o técnico Arthur Jorge. Ô Juan, e um confronto direto, o Cruzeiro vencendo, na quinta colocação, volta para o G5 do campeonato, 36 pontos, e 2 jogadores que são mais criticados, um inclusive nem estava sendo relacionado, e agora vai ganhar pontinhos, certamente com o técnico Arthur Jorge, Wanderson e Bruno Rodrigues, os heróis da noite, o Juan. Sem dúvida, né, Léo? O Bruno Rodrigues mais uma vez ajudando, né, participando de um gol, agora dessa vez ele fazendo o gol, e assim, eu acho que tem uma questão, né, falando primeiro do Bruno, que é um jogador que, na minha visão, né, desde quando eu cheguei aqui na Samuca, eu sempre pontuo isso, né, eu entendo que ele tem um lado que realmente ele deixa a desejar, no sentido de, fisicamente, ele parecer que não está no nível adequado, não no sentido de ser um atleta lesionado, de ser um atleta que não atende às métricas do futebol, mas no sentido de, por exemplo, né, comparando ele com o Caio Jorge ou com o Neiser, né, no sentido de executar a mesma função, né, de conseguir ter um arranque, de conseguir ter aquela explosão, ele não é mais esse cara, né, então eu acho que ele sofre com essa questão, para além dessa questão, dessa pressão que tem no entorno dele, com a torcida, que já não tem tanta paciência, e mesmo assim ele consegue entrar em várias situações diferentes, em vários contextos diferentes, né? A gente já viu ele jogando na beirada, já viu ele jogando centralizado, já viu ele fazendo a função do Matheus Pereira em certo jogo, já viu jogando de segundo atacante, e ele sempre é um cara muito aguerrido e disposto a ajudar, né? E além da história que ele teve já no passado, na primeira passagem dele. Então, é um jogador que eu sempre falo com bastante respeito, porque ele respeita muito a camisa do Cruzeiro, e eu acho que isso é importante, sabe? E mesmo assim, né, com toda essa pressão, ele consegue suportar e contribuir. Ele não fez uma grande partida, né? Mas é claro que o atacante, a gente sempre olha essas questões do gol, da assistência. Hoje eu acho que em certo momento ali faltou um pouquinho de agressividade, pegada para ele no primeiro tempo ali, junto com o Caio Jorge, para poder ajudar na marcação. No segundo tempo, com as alterações ali, conseguiu facilitar um pouco, ajudar um pouco mais a vida dele, e aí faltou, acho que talvez, um pouquinho mais de participação ofensiva mesmo, né, para ele conseguir criar umas situações, finalizar e tudo mais, mas mesmo assim, mais uma vez, consegue ajudar. O Wanderson, já por outro lado, é um jogo que, em certo momento, a gente até entendia como algo que passado, né, mais uma vez, né, eu acho que ele estava nessa situação, né,